Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um Cena Legislativa e o nosso convidado de hoje é um ativista, protetor dos direitos dos animais, vereador eleito pelo município de Fortaleza, secretário da Proteção Animal do Estado do Ceará e vai aqui falar um pouco sobre os desafios da proteção animal do Estado, quais são as grandes questões, os grandes dilemas. Essa não é uma pauta única do vereador, ele também atua, tem toda uma dinâmica com relação às pessoas idosas, e aí a gente vai falar um pouquinho também sobre esse tema. Primeiro, agradecer a sua presença, vereador, secretário. Obrigado. Você está aqui com a gente, debatendo com Cena Legislativa, que é um programa que busca ampliar as pautas que são destaques no Legislativo, nas comissões, para que a população possa, de fato, reconhecer, debater com fundamento essas grandes questões. E aí, claro, não poderia deixar de mencionar esse que talvez seja o grande desafio, o seu grande desafio enquanto ativista, enquanto político, que é assumir essa secretaria, que é uma secretaria nova, se não me engano, né? Tem pouco tempo, a Secretaria Estadual de Proteção Animal, a CEPA. A CEPA. Né? E eu primeiro quero saber o que você pretende realizar, né, enquanto titular dessa importante secretaria, qual é a marca que você quer deixar? A pergunta eu acho que todo mundo quer saber, quando o Eric Douglas deixar a Secretaria de Proteção Animal, qual é o legado que ele quer marcar a sua passagem por essa importante instituição do governo do Estado. Pronto, eu quero agradecer, né, pelo convite e essa iniciativa que é muito importante, né, para a população entender, conhecer os legisladores, também os secretários, né, no meu caso agora que eu vou passar para a secretaria. E, assim, em relação a esse grande desafio que vai ser a secretaria, o que eu quero deixar assim, marcado, nós vamos trabalhar em todo o Ceará, né? Em todos os municípios do nosso estado. E a gente sabe ainda que, por a causa animal, a questão, ainda as políticas públicas voltadas para os animais, em Fortaleza é muito forte, né? Tem crescido bastante. Sim. Foram 2 vereadores eleitos, né, na Câmara dos Vereadores, eu, Apolo. Temos a nível federal, que é o Célio Studart, né, que começou, muito conhecido, né? Começou essa pauta de uma forma séria, de um trabalho bem feito. E hoje a gente está ocupando, aos poucos, todas as esferas nessa área política. E uma das coisas que eu quero deixar bem marcado nesses estados, né, a nível estadual, que é a Secretaria CEPA, nesses municípios que não têm ainda política pública voltada para os animais, devido à questão orçamentária, tem muitos municípios que não conseguem ter um equipamento de castramóvel, não conseguem trabalhar a questão do controle populacional desses animais. Então, nós, enquanto Secretaria do Estado, vamos levar para esses municípios um equipamento que vai trazer a castração justamente para a gente controlar a superpopulação desses animais. Isso inclui os animais também que não que não têm tutores, né? Esses animais que também não têm donos. Nós vamos trabalhar com os protetores locais, com os ativistas locais, com as ONGs locais, para levarem esses animais e a gente conseguir efetivamente fazer um trabalho bem feito, entregando, tendo entrega e bons números. Isso vai ser algo que, assim, eu estou com uma expectativa muito alta para assumir e deixar esse legado. Muito bem. E aí, você mencionou uma realidade interessante, que é a questão das diferentes dinâmicas do estado do Ceará. Tem a realidade de Fortaleza. Eu vejo que, pelo menos os grandes municípios, eles já têm um olhar diferenciado, né?
A gente vê alguns municípios já com coordenadorias, né? Já tem uma... Mas aí os pequenos municípios, eles não têm essa percepção. Você vai visitar esses municípios? Como é que você vai fazer em termos de operacional mesmo? Você vai estar lá, vai conversar com as pessoas, conhecer essa dinâmica, inclusive dos pequenos municípios? Pronto. Quando eu entro em um trabalho, em uma missão, que no caso estou levando a secretaria como um trabalho e uma missão, porque a causa animal é algo que eu já vivo há muito tempo. Eu digo que no âmbito da política já é há mais de 10 anos aí trabalhando com as pessoas, com protetores, com ONGs, simpatizantes. Então já levo isso na veia. Mas de criança eu nem conto, né? Sempre tive meus animais, sempre fui um batalhador por eles ali. De criança já defendia os animais, né? Então eu tenho uma história grande em relação a isso. Então, como isso também é um trabalho que eu faço, então é o trabalho misturado com a missão de vida. E uma das coisas que, assim, quando eu assumi a secretaria, eu quero estar presente em todos os municípios, né, que os equipamentos vão. Então, quero estar lá, quero estar participando, vendo, conduzindo, quero tudo de perto. Porque, realmente, eu estou levando essa secretaria, isso como uma missão forte que está na minha veia, que está no meu coração, e eu quero participar. Eu não quero ficar ali dentro da secretaria, no ar-condicionado. E eu até adianto, não é muito o meu perfil. O meu perfil não é muito ar-condicionado, não é muito estar ali. Eu gosto de estar em campo, eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu gosto de estar em contato com os animais, conversando, entendendo de perto a situação, os problemas diários daquela região específica. Então, podem esperar, né? Podem esperar aí na secretaria um trabalho bem feito, com entrega. O Eumano, nosso governador, ele está assim, também com uma expectativa muito boa em relação à secretaria. Disse, olha, vamos trabalhar muito nesse sentido. Então, sentiu uma segurança muito grande do governador. E o Célio Studat também garantiu, Eric, também conte com o meu apoio em relação às emendas parlamentares. Se precisar de alguma coisa aqui na secretaria, de questões orçamentárias, a gente tem as emendas aqui para impulsionar. Então, assim, eu estou me sentindo muito seguro e com essa segurança pode ter certeza que eu vou trabalhar muito. E, Eric, você tem toda uma trajetória de ativista, né? Político mesmo, eleito há pouco tempo. Né? Há pouco tempo. Existe diferença entre o Eric ativista dos direitos dos animais e o Eric político, parlamentar, uma figura que tem, claro, vinculações partidárias, vinculações com lideranças políticas, com o governo. Você demarcou essa diferença já? Existe, né? Existe sempre as funções, né? Por exemplo, um protetor. Eu não deixo de ser protetor por estar na política. Continuo com o meu coração. Só que na política existem os caminhos para que a gente possa fazer, né, cavar, lutar, articular. E aí você vai ter que ter habilidades que no dia a dia de um protetor não é possível. Você está em outro mundo. Protetor, a gente está ali querendo salvar imediatamente ali a questão da fome do animal. O animal está sendo agredido, a gente vai lá tentar salvar o animal está sendo abandonado, a gente... São funções diferentes. Então, como eu estou agora no lado de cá, também da política, conheço bem o lado do ativismo, né? Em relação à defesa dos animais, mas no lado aqui da política, a gente tem que ter um olhar político para conseguir recursos, para conseguir articulações, para que as políticas públicas voltadas para os animais sejam efetivadas, de fato. Então, isso tem que ter uma habilidade. Precisa de uma habilidade política para isso. Não basta ser apenas protetor, né? Apenas conhecedor da causa. Você também tem que ter agora e desenvolver o seu lado político para poder conseguir fazer grandes coisas nas políticas públicas voltadas para os animais. E acaba sendo mais cobrado, né? A partir do momento
que você tem uma relação já com os protetores, com os abrigos, acaba que todo esse público tem uma relação direta com você e aí a cobrança, eu creio que seja permanente, né? Isso, aí muda, porque quando você está ali como ativista, você está ali na situação muitas vezes de protestar, de exigir. E agora eu estou numa função em que eu vou ser cobrado, em que a população tem expectativa do meu trabalho, estão esperando algo do meu trabalho. E aí é por isso que entra a questão política. Poxa, agora eu tenho que, politicamente, eu tenho que me articular, tenho que conseguir recursos, tenho que conseguir aprovações, tenho que fazer com que a secretaria ande corretamente. Então, muda essa situação. E a gente precisa entender isso para ter uma entrega de fato. Porque, assim, estou agora na transição para entrar na secretaria e eu tenho que ter uma entrega na secretaria. Eu tenho que castrar os animais, eu tenho que vacinar os animais, eu preciso combater os maus tratos dos animais. E assim vai. Eric, você começou a sua fala dizendo que a Câmara Municipal de Fortaleza conta hoje com 2 vereadores que foram eleitos diretamente com essa bandeira dos direitos dos animais, com a causa animal, né? Você consegue perceber uma mudança de fato, e eu não estou pegando só Fortaleza, sim. O Ceará, mudança de consciência, mudança de perspectiva da população de uma forma geral com relação a esse tema, né? Que era secundário, né? Assim, as pessoas, até nas eleições, né, de uma forma secundária. A gente lembra, por exemplo, as disputas para prefeito, sim. Pouco se tocava nesse assunto. Agora, na eleição de Fortaleza para prefeito, praticamente todos os candidatos tiveram, querendo ou não, né, assim, pressionados ou não, tiveram que apresentar uma plataforma sobre os direitos dos animais. Como é que você vê essa mudança, transformação na percepção da população? Olha, assim, essa mudança foi uma luta há mais ou menos uns 10 anos. Para quem não sabe, eu já fui assessor do Célio Studat, sim. Que é o pioneiro, né? Foi o pioneiro nessa causa. Então, eu estive, né, como ativista, estive ali também acompanhando todo o processo político. Eu lembro que quando o Célio chegou na Câmara dos Vereadores ainda, como o primeiro político da causa animal aqui em Fortaleza, os próprios colegas nessa época às vezes ainda brincavam. Olha, o menino dos cachorros, né? A gente levava tudo na brincadeira, né? E tudo, mas assim, olha os meninos do cachorro, olha, vai fazer só projeto de animal. Aquela coisa toda. Então, existia ainda uma barreira grande, mas isso com os anos foi sendo quebrada. A gente trabalhou muito a questão da política, da conscientização, através das nossas redes sociais. Teve assim, um papel fundamental para Fortaleza mudar o paradigma de ver o animal como um objeto e olhar agora o animal como um ser senciente, como um ser que sente, que tem sentimentos. E hoje esse paradigma é transformado que o animal hoje a gente tem como um membro da nossa família. Você olha o animal e diz assim, não, esse animal pertence à minha família. Ele acompanhou o crescimento do meu filho. Uma fase importante da minha vida, esse animal estava comigo, né? Cheguei um momento que eu estava meio depressivo, esse animal, quando eu chegava em casa, me alegrava, me recebia bem, estava sempre daquela mesma... Sabe? Então, isso foi se alterando na sociedade, essa mudança de mente foi sendo instaurada e hoje a gente vê o resultado nas urnas de colocar 2 vereadores, tem na esfera federal. E eu acredito que a tendência é aumentar, a gente ocupar outros espaços. Ainda não existe ainda um estadual, mas quem sabe lá na frente não tenha também um estadual, né, que vá ocupar esse cargo. E é importante a ocupação dos políticos em todas as esferas para que a causa se fortaleça ainda mais. Eric, nesse processo de ocupar espaços e mudar a compreensão das pessoas, você até destacou um pouquinho, mas eu quero aprofundar um pouco isso, a questão das redes sociais. Sim. A gente viu que elas foram
importantíssimas Muito importante. na sua eleição, na eleição do vereador Apolo, na própria eleição do Célio, reeleição, né? Assim, vocês são vistos no meio político como um grupo que consegue movimentar muito bem, né? Entenderam a linguagem das redes sociais, conseguem se comunicar não apenas com os protetores, com as pessoas sensíveis à causa, mas também com outros públicos. Sim. Queria que você falasse um pouco como foi esse movimento e se na secretaria você pretende continuar esse diálogo direto com quem votou em você, com quem tem uma proximidade, utilizando as redes sociais. As redes sociais hoje, elas servem muito como um termômetro, né? A gente sente a necessidade da população ali pelos likes, pela a visualização, os temas, muitas vezes, que estão ocupando os espaços hoje aí, foram debatidos nas redes sociais, né? Usamos as redes sociais para entender sobre a questão dos maus tratos. O que seria maus tratos? Né? Então, tudo isso foi se levantando e a gente percebia que a população estava engajada com isso. Né? Poxa, isso aqui é verdade, eu tenho um vizinho que fez isso, eu tenho... Né? Como é que a gente denuncia? Como fazemos uma denúncia? Eu lembro que anos atrás... as pessoas, você falar que ia denunciar um vizinho por maltratar um animal, a pessoa, mas não dá em nada não, tem gente matando, né? Sempre usa um argumento de que, mas está acontecendo tanta coisa, vai denunciar porque está mexendo com o animal. E isso foi mudado, porque nas redes sociais a gente tem combatido. Olha, gente, tem uma delegacia especializada em relação aos maus tratos, que é a Delegacia do Meio Ambiente. Você... denuncia através desse número, faz um BO, se tiver provas de vídeo, se tiver provas com fotos, isso vai endossar ainda mais a denúncia, deixar mais robusta, para ter a investigação. Então, tipo assim, as pessoas estão quebrando esse tabu, esse medo, e o número de denúncias aumentaram. Por quê? Porque o uso das redes sociais, a conscientização... E é por isso que a gente vê as redes sociais como um instrumento hoje, assim, a gente não se vê nem longe das redes sociais. Então, todo o nosso trabalho hoje é por meio das redes sociais. O nosso trabalho, até como um parlamentar, tudo que eu fiz esse mês na Câmara dos Vereadores foi postado, e eu vi muita gente dizendo, Eric, que positivo, estou vendo o teu dia a dia. É legal ver um parlamentar postando seu dia a dia, qual é o projeto que ele está colocando para tramitar. Então, hoje não tem como você trabalhar sem ter as redes sociais, ainda mais você na esfera pública, que as pessoas querem saber o que você está fazendo. Perfeito. Aí esse movimento vai continuar na secretaria. Na secretaria vai continuar. Perfeito. As pessoas têm que saber o que é que a secretaria ela existe para quê, né? A secretaria ela está fazendo o quê? Quais são os números que a secretaria está apresentando? Antes da secretaria, como é que era? E agora, com a secretaria rodando, com os programas funcionando, o que foi que mudou de fato? Então, todos esses conhecimentos a gente vai estar divulgando. Olha, gente, castramos tantos animais no município tal, que não tinha essa política, levamos isso para esse município. Então, assim, vai ser muito importante para a causa, vai ser muito importante para a sociedade. Eu acredito que a gente vai fazer história mais uma vez. E aí, dentro desse movimento, Eric, de fazer história, eu acredito que quem está aqui nos acompanhando está querendo saber o que é que você está pensando, né? Já que você está nesse processo de chegar ainda está nessa transição. Como é que você vê as ações dos abrigos, né? Como é que você vê abrigos esses que clamam tanto pelo apoio do poder público, né? A gente sabe que uma secretaria ela não tem como atender a todas as demandas, todo momento, porque os recursos são limitados, mas certamente esses responsáveis por esses abrigos, eles estão em contato com você, essa pauta é constante. Como é que você pensa
o diálogo com esses espaços? Pronto, os abrigos, eles têm um papel muito importante na proteção, né? Muitas vezes o que o Estado, às vezes, não consegue fazer, essas pessoas que têm abrigos, elas conseguem ali, com toda a dificuldade que eles passam, eles conseguem dar um abrigo, conseguem dar ração, muitas vezes tem até custos, né, com médicos veterinários. Isso. Então, assim, a secretaria vai sim entrar com diálogo com esses abrigos. E assim, eu quero já entrar também, já fazendo novos programas, justamente pensando nos abrigos, né? Em pessoas que trabalham com esses animais, que às vezes tiram do seu próprio bolso. A gente pensa em fazer uma bolsa para ajudar tanto na compra. O que é que um abrigo hoje mais ele precisa, né, em relação a gastos e custos? Eles precisam de ração, que é a alimentação, que é muito caro. A gente sabe que a ração hoje ela está num preço cada vez mais, né, por conta da inflação. Enfim, está muito caro o custo da ração. Limpeza, porque são muitos animais, então precisa produtos de limpeza. Eles gastam muito com produtos de limpeza. E a terceira coisa é com a despesa médico-veterinário. Então, são três coisas que os abrigos têm um gasto assim gigantesco. E a gente vai entrar com essa ajuda de custo para poder ajudar esses abrigos, né, a, de alguma forma, aliviar, ajudar aí com esses recursos que a secretaria vai estar ajudando. E qualquer ajuda já faz a diferença, né? Porque aí, faz muita diferença. Porque aí um ponto que você mencionou, são pessoas que não têm recurso, muitas vezes, não têm renda, né, para custear. Muitas vezes sozinhas elas acabam arcando sem nenhum aporte, nem público, nem privado, né? Porque a gente fala muito do poder público, mas também sem aporte do poder privado, né? Assim, você não tem empresas colaborando com esse tipo de ação. Muito, muito louvável, secretário, essa sua iniciativa, esse seu projeto. A gente aqui do Cena Legislativa faz votos que a sua gestão à frente da secretaria seja repleta de resultados. Muito obrigado. Porque você conhece a causa, então, assim, conhece a dinâmica, tem consciência de quais são as dificuldades e os gargalos também. Isso eu acredito que vai fazer diferença no trato, né, com os protetores, com o governo. E eu penso que essa articulação com o Legislativo também, né, com a Assembleia, com a Câmara Municipal, com o Congresso Nacional, a partir de figuras como o deputado Célio, podem fortalecer a Secretaria. Estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer ao vereador, secretário, Eric Douglas, pela participação, pelo entusiasmo, por apresentar aqui para a gente rapidamente um panorama da sua ação, da sua trajetória, dos seus sonhos que deseja realizar à frente da CEP, e deixar aqui o espaço à sua disposição quando você quiser fazer um balanço, uma avaliação. Muito bom. Muito bom. Disponibilizar aqui esse nosso espaço para que você possa fazer esse diálogo direto também com os protetores. Obrigado, secretário. Eu agradeço o convite, né? Muito obrigado. E espero vir mais vezes aqui, né? A gente conversar agora com números depois, trazer os números e tudo da secretaria. E realmente eu agradeço aí o convite, né? Os telespectadores também que estão aí assistindo a gente, né? Conte com a gente, conte com a secretaria, entre em contato, se tiver alguma dúvida. Vamos ter todos os contatos na secretaria, vamos fazer essa divulgação também nas redes sociais. Hoje, a secretaria tem um Instagram, que você pode entrar em contato pelo Instagram, é CEPA-CE, né? Então, você coloca CEPA-CE e tem já o Instagram da secretaria, que você já pode tirar algumas dúvidas por lá. Ok, gente? Esse foi mais um Cena Legislativa. Vejo você no nosso próximo programa.